Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Diz amém. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, que já está tarde. Já é mais de 2 horas da madrugada. Mas não tem horário para falar do amor de Deus. Desde já agradeço as famílias, todos aqueles que vão ouvir esse vídeo, a igreja, a obra de Deus. É um humilde, simples, um simples vídeo concernente à palavra de Deus. Mas antes eu quero fazer uma oração, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos vossos devedores. Não deixai cair, meu Pai, em tentação, mas livra, Senhor, do mal, pois tu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Desde já, glória a Jesus. Eu salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha derramar a chuva de bênção na vida de cada um de nós. Às vezes, irmãos, ficamos preocupados, porque às vezes pedimos, e às vezes não alcançamos aquele objetivo que nós estamos pedindo ao Senhor. Será que está faltando alguma coisa? Será mesmo se nós estamos pedindo certo ou errado? Vamos a meditar um pouco aqui sobre a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco. Glória a Deus. Porque aleluia. Nós precisamos crer no Senhor, irmãos. Mas às vezes, ao mesmo tempo, às vezes ficamos um pouco preocupados, porque pedimos tanto e às vezes Deus não responde. E muitas pessoas, de não entender isto, às vezes até desista de servir o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Desista de servir o Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Irmão, no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 6, a palavra do Senhor diz: viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é a recompensa daqueles que buscam. Aí já está um ponto, irmãos. Se nós vivemos pela fé, precisamos acreditar que Deus, ele existe.
E precisamos crer e confiar e acreditar. A recompensa daqueles que buscam vem. O Senhor não falou quando, tempo, quantos anos, mas todo aquele que pedir o Senhor com fé, crendo, receberá. Muitas vezes fazemos plano, irmãos, para nossas vidas e sonhamos até com o futuro, que tudo corra nos conforme planejamos. Bendito é o nome do Senhor. Que tudo corra naquilo que às vezes aquilo que nós planejamos. Bendito é o nome do Senhor. Mas na grande maioria das vezes não ocorre como planejamos. E somos tomados pelo desânimo. Muitos até extraviam do caminho e acabam abandonando Jesus e se tornando uma vida pior, sem a presença dele, porque fracassou na sua vida espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aqui as pessoas, muitos já têm desanimado, têm negado a fé, ou têm trocado Jesus por qualquer coisa dessa vida. Bendito é o nome do Senhor. Porque, esperei Jesus, me dá isso, aquilo, tantos anos e nunca aconteceu. Aí bate o desânimo, bate a murmuração, e acaba a pessoa entra numa consequência do mal. Às vezes de avançar, ele volta para trás. E aí que mora o perigo da vida, das famílias, a qual planejam as coisas dessas, ou já fez algo assim, semelhante. Aleluia. Pela sensação de que nada vai dar certo para nós, porque serão que isso acontece? Será que estamos fazendo algo de errado? Precisamos refletir as nossas vidas, ter uma reflexão com Deus. Será que estamos fazendo algo de errado? Que tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que acreditamos no Senhor, mas às vezes não acontece nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. A Bíblia está dizendo que nós temos que refletir com Deus e conversar com o Pai. E às vezes o que está acontecendo? Quero pedir aos irmãos que me desculpa, que eu estou gripado, muito gripado. Me deu até febre, tem me dado até febre, com a gripe forte. Mas Deus está no controle de tudo, né? Aleluia. Será que estamos fazendo algo de errado? A Bíblia diz que a palavra de Deus diz que precisamos refletir. Se temos compartilhado sonhos e projetos com Deus e buscando sempre alinhá-los com a verdade dele. A palavra do Senhor está dizendo que nós temos que refletir e compartilhar com o nosso Senhor os nossos projetos, que nós pedimos a Ele e colocamos nas mãos dele.
e tentamos cada dia nos alinhar. Quer dizer, refletir o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Quantos anos que eu tenho? 10, 20, 30, 40 anos de crente. E às vezes levamos uma vida não muito boa. Precisamos nos alinhar cada dia com, aleluia, segundo a vontade dele. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos, olhar para trás como a mulher de Ló. Prosseguir até a volta da vinda do Senhor e até os últimos dias da nossa vida, das nossas vidas. Quem limitará os grandes efeitos de Deus nas nossas vidas? Somos nós mesmos? Somos nós mesmos? Quem limitará os grandes efeitos de Deus nas nossas vidas? Somos nós mesmos? Não, quem limitará os efeitos de Deus nas nossas vidas é o próprio Deus. Seja feito tudo à vontade dele, não a nossa. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Lembra de Noé, irmãos? Imagina, quando estava no projeto, quando Noé sempre esteve no projeto da construção de Deus. Deus escolheu Noé e falou: Noé, se tu for fiel a mim, eu serei fiel a ti. E a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Noé. Para que Noé construísse aquela arca. Precisou diariamente Noé se alimentar da sua fé, fazendo como devido comprometimento que Deus lhe disse para fazer. Além disso, Noé devia fazer tudo como excelência, pois veja bem, se ele tiver se construindo a arca, sem seguir o que Deus lhe disseram, como Deus poderia confiar nele ou em nós, em novos projetos na nossa vida? Noé, mesmo depois que Deus passou para ele o manual, o projeto, como seria a construção daquela arca. Mesmo assim, irmãos, Noé já sabendo de tudo que ia fazer, mas Noé sempre consultava a Deus, tirava suas dúvidas. Ele não deixou Deus de lado e meteu a cara para fazer a arca só por conta dele, não. Mesmo Deus dando ele a planta, ele continuou consultando a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que se ele não consultasse a Deus e só recebesse aquele ordenamento só daquela vez, só aquela vez e nunca mais consultasse a Deus para nada, como que Deus ia confiar nele ou em outros para entregar projetos, novas conquistas para ele? Mas o amor, a humildade dele fez com que, mesmo ele com a planta do projeto da arca na mão,
mas ele sempre estava consultando Deus, o seu superior, que é o Deus dos deuses, nosso Deus, Pai eterno, celestial. As novas conquistas, pois veja bem, se ele tivesse construído a arca sem seguir o que Deus lhe disseram, como ficaria quando viesse a inundação, chegasse com Deus? Poderia confiar em você, em mim, em novos projetos, nas novas conquistas? Se aquilo pelo qual você foi responsável até hoje não foi realizado com a fé e com excelência, é necessário continuar consultando o construtor, que é Deus. Nunca se acha que você é maior do que Deus e não precisa de Deus. É que nós venha diminuir, que Deus cresça na nossa vida. Mesmo você conhecendo, sendo conhecedores, a Deus está dizendo sobre isso. Mesmo que você seja conhecedores, conheça a palavra, a Bíblia de capa a capa, nunca você deve afastar e se achar que já está preparado e capaz para e não quer mais comunicar Deus, buscar Deus, porque você já acha que você já sabe tudo, você não precisa mais de Deus. Quando as nossas motivações, quando a nossa motivação está errada, com a vontade egoísta, aleluia, em desalinho com os planos de Deus. Quando está errado, as nossas ideias, os nossos projetos, e nós não reconhecemos que somos egoístas, aleluia, nós estamos com a vida desalinhada diante de Deus, com os planos de Deus. Não recebemos como esse diagnóstico, aleluia. Encontramos motivo de muitas coisas, mas nós temos que ter o diagnóstico de Jesus nas nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Senão, nós não suportaremos permanecer até o fim. Não acontece como queremos, nem tudo acontece como nós queremos em nossas vidas. Pense comigo, irmãos. Se Deus conhecesse você ou nós, como Ele conhece, exatamente tudo o que você quer, aleluia, tudo que você quer e tudo o que queria, a sua vida, aleluia. Temos que amar a Deus como Ele nos amou. Tem que amar de todo o coração, em seu poder, soberania. Glória a Deus. A sua soberania. Nós viverá os sonhos do Pai. E tudo
aleluia, cooperarão para que nós viva e tenha direito no céu na sua eternidade. É uma promessa do Senhor, né? É promessa de Deus. Nós viverás os sonhos do Pai, e tudo cooperarão para que nós vivamos e temos direito no céu para a tua eternidade. Bendito é o nome do Senhor. Assim permanecerei agora em 3 coisas que dá-nos segurança e firmeza para nós permanecer de pé e começar a acreditar e continuar acreditando em Deus. Glória a Deus. 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Aleluia. E a maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13. Existem 3 alimentos, ferramentas que nos sustentam e que faça com que nós fica firme no Senhor. Humildade. Essas 3 ferramentas, a fé, a esperança e o amor. E, acima de tudo, tem que amar. 3 coisas muito fortes que nós temos que ter nas nossas vidas: fé, amor, esperança para que nós não venhamos perder as nossas visões espiritual com Cristo. Senão, nós estamos fazendo a obra aqui, dizendo que estamos servindo a Deus aqui, em vão. Aonde nós deposita a nossa fé? Já parou para você pensar, ou eu pensar, onde nós devemos depositar a nossa fé? Que até a própria ciência reconhece que precisamos de ter fé. Olha, irmão, sem fé jamais nós chegaremos a Deus. Até as ciências, os teólogos, os pesquisadores, até eles acreditam. Para que seja realizar algo, precisa ter fé. Precisa acreditar naquilo a qual nós estamos se apegando. Dessa forma, compreendemos, aleluia, que nós colocamos a nossa fé no Senhor, colocar o nosso DNA. Nós temos que ter sede insaciável. Bendito é o nome do Senhor. Para que nós não venhamos perder o foco em Deus, nós temos que ter sede. É insaciável. Para que nós sempre estejamos bebendo da fonte da água viva, que é Jesus, o nosso Salvador. Nós temos que ter, aleluia, o Senhor nos colocou em nós um DNA. Que é esse DNA?
é uma sede, aleluia, insaciável de busca. Mas para que a nossa sede se multiplica pelo Pai, o nosso Deus, possa ser saciada. Existe uma tripe no qual essencialmente está alicerçado, formados pela fé, né? E a esperança e no amor em de Deus. Esses gabaritos precisam existir em nós, porque sem ter esses elementos em nós não aguentaria suportar viver num mundo traiçoeiro como nós estamos vivendo. A fé é o motivo que nos sustenta permanecer na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Temos que ter esperança. Não importa quantos anos estão passando por um problema, nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a fé e nem o amor de Deus. E amar também os nossos semelhantes, como a ti mesmo. Glória a Deus. Já parou para pensar que a nossa fé pode estar, aleluia, renovadamente patuada, irmãos, só na religião? Em que foco vai acabar? Sendo nós mesmos, com sua piedade, seu esforço e as suas preferências, ações, em vez do Evangelho, que é sobre o Deus, o seu amor que é infinito por nós, a sua graça e os seus projetos, o nosso Redentor, o sacrifício e o perdão. Às vezes podemos estar nos idolatrando de uma religião, esquecendo dos projetos de Deus, idolatra com a placa de igreja, idolatra com alguém, um ídolo, com alguém famoso, com alguém que reconhecido, com a religião. Mas nós temos que ter cuidado, senão nós vamos perder a soberania de Deus, o guardião do nosso Senhor, que é aquele que está acima de todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não acontece como queremos, às vezes, na nossa vida. E, às vezes, muitos desanimam e desfalecem da fé. Aleluia. Mas nós temos que amar a Deus de todo o coração e toda a soberania do seu poder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando se tratamos da arca,
precisou diariamente alimentar, Noé precisou diariamente se alimentar da sua fé, fazendo como devido comprometimento. Além disso, Noé devia fazer tudo com excelência, pois veja, porque ele já tinha a planta na mão, tudo na mão. Bendito é o nome do Senhor. Mas não. Mesmo tudo aquilo que Deus tinha passado para ele, ele não deixava. De pedir a instrução para Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos. É isso mesmo. Quem alimenta os grandes feitos de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Quando estava no projeto da construção, bendito é o nome do Senhor, o projeto da construção, Deus, aleluia, colocou a responsabilidade e fez um pacto com Noé a respeito de tudo que iria fazer, que ia passar. Aleluia. Se Deus conhece nós, exatamente tudo que nós quer, aleluia, a sua vida vocês amaria a Deus. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e toda a nossa alma. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes fazemos muitos planos para a nossa vida. Sonhamos, planejamos o futuro, que tudo corra conforme planejamos. Mas na grande maioria das vezes, não ocorre como nós planejamos, porque somos tomados pelo... Aí é onde entra o desânimo, a tristeza, a fraqueza de fé. Bendito é o nome do Senhor. Aí muitos desistem da presença de Deus. Mas como diz a palavra de Deus, mas se Noé tivesse construído, aleluia, a arca sem seguir que Deus lhe disseram, sem seguir os projetos de Deus, como ficaria? Será se Deus ia confiar nele em outras conquistas, e outras confianças em outras ocasiões? Não.
Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ter cuidado, porque a palavra do Senhor, aleluia, é necessário que nos faça uma escolha, irmãos. Nós temos que fazer uma escolha. Ou nos deposita a nossa fé em Jesus, ou na religião. Pois, aleluia, pois a Deus, a realidade são distintas. Uma vez que Jesus sempre esteve na contra, aleluia. Uma vez que Jesus sempre esteve na contramão dos religiosos, segundo nos relata os evangélicos, o evangélico. O costume diz que na conferências em que muitos ministros, que a vida não é sobre nós, mas sobre Deus. Nós não podemos confiar em cavalos, em carros e homens dessa terra, mas nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que confiar em Deus. E as pessoas que estamos levadas, as pessoas que estão sendo levadas uma vida focados em nós mesmos. Aleluia. Isso é fatal. Mente. Não estamos vivendo um real propósito do Senhor nas nossas vidas, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo também. Como nós mesmos, o amor, a esperança e a fé são fundamentos para que possamos estar alicerçados nele cada dia das nossas vidas. É necessário que temos com a nossa vida alicerçada para que podemos prosseguir a nossa caminhada adiante do nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Temos que permanecer firme, com propósito de fé. Aleluia. E não desistir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Noé sempre tinha que se alimentar, como eu já disse aqui, da palavra, dos conhecimentos e dos conselhos do nosso Senhor. Mesmo ele com a planta da arca na mão, com o projeto tudo ali, a largura, o comprimento, a altura, aonde ia ser a porta, onde ia ser a janela, tudo, qual é o tipo de madeira que ele ia usar, material, tinha tudo.
Mesmo assim, ele não meteu as caras, sempre estava consultando Deus. E muitos têm idolatrado mais na religião do que no próprio Senhor. É por isso que está essa desunião, essa falta de comunhão, porque nem todos está ligado no próprio Senhor. É uma disputa, quem sabe mais, quem sabe menos. Outros, através de coisas material, é deixar de ser levado. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz: quem limita os grandes efeitos de Deus nas nossas vidas é nós mesmos. Aleluia. Noé, quando estava no projeto da construção, ele nunca deixou de consultar Deus, mesmo sabendo de tudo que ia fazer ali. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. É intensas serão e travadas para, enfim, nós conquistar as promessas estabelecidas sobre a sua vida, sobre a minha vida, a promessa de Deus, que solicitará nós no caminho, e Deus é que lhe dará a vitória nas grandes conquistas, é Ele que nos dará a vitória pelas grandes conquistas. A minha vida será conduzida por Deus. As suas mãos sustentará em todos os caminhos. E quem andará na proteção de Deus está sobre mim, diz o Senhor, para com a fidelidade me conduzirá para as promessas que Ele mesmo estabeleceu em minha vida e na sua vida. Eu sei que posso enfrentar fortes inimigos e que o deserto é uma passagem para conquistar a maioria da minha vida. Portanto, não desanime, caminharei sem exercitar e nem encerrarei o deserto. Derrubarei muralhas e enfrentarei os inimigos com a força do nosso Deus. Aleluia, conquistarão as promessas do meu Deus. No livro de Deuteronômio 1, 29 e 31. Então eu vos disse, não vos espanteis e não temas, eu sou o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, eles pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante de vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde visitei o que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem
levará o seu filho por todo o caminho pelo qual Deus nele vos levou, como um homem levará os seus filhos, pelo que andaste até a chegada deste lugar. Moisés, após um longo período de caminhada pelo deserto, a chegada, a honra de entrar e conquistar a terra prometida. Havia na terra muitos povos de guerra nas cidades fortificadas que precisavam ser conquistadas na força. Não desanime, enfrente esses obstáculos racial para um povo que nada sabia, até da guerra, não sabia. Entre as suas serão travadas, para enfim eu, conquistará as promessas. A minha vida será conduzida por Deus, a sua mão sustentará em todos os caminhos, que andará na proteção de Deus. Está sobre mim, para com a fidelidade me conduzirá. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas é necessário que nós venhamos se aproximar de Deus. Às vezes nós se apegamos muito em placa de igreja e religião, esquecemos daquele que nos vai conduzir nós ao céu. Bendito é o nome do Senhor. Precisamos dar frutos para o bem das nossas vidas. Porque aleluia, porque não há boa árvore que dá mau fruto, nem mau árvore que dá fruto bom. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhe figo dos abrolhos. O homem bom dá um bom tesouro do coração e tira o bem, e o homem mau, porque dá abundância do seu coração, assim fala a boca. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Quando olhamos no livro de Lucas 6,39, fala, e dizia-lhe uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego, irmãos? Não. Cairão todos ambos juntos na mesma cova. No verso 40, disse os discípulos: não é superior os seus mestres, mas tudo que for perfeito será como o seu mestre. Bendito é o nome do Senhor. Porque atentai tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não repreenda a trave que está no teu próprio olho. Aleluia.
Glória a Deus. Precisamos ter cuidado. Precisamos se aproximar de Deus. Aleluia. Para que Deus venha agradar de nós. Precisamos crer nele. Porque a recompensa é daqueles que buscam. Né? Bendito é o nome do Senhor. É necessário que nós venhamos fazer uma escolha, irmãos. Nos depositar a nossa fé em Jesus ou nas religiões. Pois a Deus é a realidade, são distantes, uma vez que Jesus sempre esteve na contramão dos religiosos, segundo nos relata no Evangelho. Foram os próprios religiosos que crucificaram Jesus, que entregou Jesus para ser crucificado. Crucifica Jesus e liberta Barrabás. Nós temos que ter cuidado. É idolatria. Nem todos aqueles que disseram Senhor entrarão no teu reino. Nem todos aqueles que estão todo dia na igreja. A Bíblia diz, nem todos vão ser salvos. Porque se apegou mais na religiosidade do que em Cristo. É profano, é idólatras. Só temos nos idolatrar no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ó, Pai querida. A palavra do Senhor é bem clara, irmãos. Olha no livro de Números, 15, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala os filhos de Israel e diz-lhe, quando entraste na terra das vossas habitações, que eu vos hei de herdar, o Senhor fizeste oferta queimada do holocausto, sacrifício para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, nas vossas solenidades, para fazer-te ao Senhor um cheiro suave de ovelha, o gado. Então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de alimentos, terá 1/10 de flores de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para a lavação da preparação, e da 4ª parte de para o holocausto ou para o sacrifício, para cada cordeiro. Temos que fazer sacrifício
e acreditar que em Deus, a nossa fé está viva e eficaz no Senhor, não na religião. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Temos que apresentar, edificar os nossos altares adiante do Senhor. Assim a palavra do Senhor falou, no livro de Números 23, falou com Balaão. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E faz, pois, Balaque com Balaão e disse: Balaque, ou Balaão, oferece o novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e que me mostrará-te e notificará então em um lugar alto. Promessa do Senhor. E encontrando-se Deus com Balaão, e este lhe disse: preparei 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, e ele é todos príncipe dos Moabitas. Então, aleluia, proferiu a sua parábola e disse: desde Arão me mandou trazer Balaque, o rei dos Moabitas, das montanhas dos orientes, dizendo: vem maldições, amaldiçoa a mim, a Jacó, e denuncia a Israel com a maldição que Deus não amaldiçoa, e denunciarei quando o Senhor não denunciará. Porque do cume das penhas, o vejo dos horteiros, contemplo que este povo habitará só entre as nações, não serão contados. Bendito é o nome do Senhor. Não podemos fazer sacrifício de tolo, irmãos, senão nós não herdarão a terra prometida. Bendito é o nome do Senhor. Então falou mais o Senhor a Moisés, e dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhe: da minha oferta e do meu alimentos, para a minha oferta queimada, do meu cheiro suave, terei cuidados, para que ofereça lá o seu tempo determinado. Bendito é o nome do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem que o Espírito impõe a tua mão sobre ele. E apresentou perante Eliezer, os sacerdotes, perante toda a congregação, e dali as tuas ordene-se na presença deles, e dali as tuas aleluia, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresenta perante Eliezer, o sacerdote, qual por ele consultará,
segundo o juízo e perante o Senhor, conforme a sua palavra, sairão conforme a sua palavra, e entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele na congregação, e fez Moisés como o Senhor lhe ordenou, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as suas mãos, e lhe deu ordem com o Senhor, falaram por intermédio de Moisés. Glória a Deus, o Senhor continua falando. O Senhor continua falando, não é só até na época só de Moisés. O Senhor continua falando no dia de hoje que nós estamos vivendo também. E que Deus venha abençoar cada um nesta madrugada. Derramar chuva de bênção sobre a vida de cada um, sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre toda a minha parentela. Eu te apresento, Senhor, a igreja, a tua obra nas tuas mãos, no nome do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.